A Defesa Civil do Estado está monitorando a situação dos alagamentos causados pela cheia do Rio São Francisco. Sobre o assunto, eu vou conversar ao vivo com o Superintendente de Proteção e Defesa Civil de Sergipe, o Tenente-Coronel Luciano Queiroz, que está aqui no estúdio do Balanço Geral com a gente. É uma problemática que todo ano acontece. Aproximadamente 75 bares, estabelecimentos comerciais que ficam ali à margem do rio. Esses donos de bares e suas famílias são afetados todos os anos e é uma problemática que se arrasta, não é mesmo, Tenente Coronel? É isso mesmo, Tamires. Bom dia. Bom dia. A gente teve essa mesma problemática com o mesmo volume no ano passado, de 4.000 metros cúbicos por segundo. A gente sabe quais são os bares que são afetados. Tivemos uma reunião remota com os representantes da Chesf. Essa é uma vazão, uma defluência programada e planejada. Havia um planejamento de 500 metros cúbicos por segundo, liberado diariamente, e ontem iria atingir o seu pico maior, que são 4.000 metros cúbicos por segundo. A Defesa Civil trabalha a parte de gestão de risco, da parte de preventiva e de mitigação. Fomos em loco desde a semana passada, visitando os 3 municípios que seriam afetados. Junto com o Poder Público Municipal, a gente fez as orientações para que não houvesse perdas de bens materiais, principalmente que 99% dos afetados são donos de bares, que infelizmente tiveram sua construção perto da margem do rio e eles foram afetados devido a essa vazão de defluência pela hidrelétrica de Xingó. A situação deles agora, de momento, já que eles ficam impossibilitados de trabalhar, principalmente os donos de bares e restaurantes, a maioria dos estabelecimentos afetados, e consequentemente isso atrapalha o ganha-pão dessas famílias. Ontem mesmo tivemos a equipe em deslocamento. Desde a carta circular, o governo do estado mobilizou toda a Defesa Civil para que a gente estivesse monitorando a situação das cidades ribeirinhas que seriam atingidas, a gente visitando em loco, solicitando os documentos necessários para que a gente conseguisse verificar a quantitativa de pessoas que são afetadas por causa dessa cheia. A gente sabe que tem donos de bares, tem os empregados dos donos de bares e a gente solicitou tanto ao coordenador municipal, que a gente trabalha como sistema, o sistema estadual existe como eu sou o representante, assim como também tem as coordenadorias municipais que emitem os relatórios e encaminham para a Defesa Civil do Estado para que a gente possa elaborar e saber quantas pessoas realmente são afetadas devido a essas vazões da hidrelétrica de Xingó. As imagens impressionam, né? Algo realmente impressionante. Quais são, nesse momento, os municípios exatamente afetados que se deparam com esta realidade? A gente tem são 13 municípios afetados, que são beirados pelo Rio São Francisco, mais algum com maior intensidade, que no caso aí é Santana do São Francisco, e o município de Telha, a sua adutora. No município de Telha são 28 bares afetados e no município de Santana do São Francisco são 26 bares que são diretamente afetados e há um prejuízo aí porque os comerciantes deixam de comercializar os seus produtos durante uma época importante, que é entre Carnaval e algumas festas de Bom Jesus nas cidades dessas ribeirinhas. Como que a Defesa Civil Estadual tem trabalhado em todo esse processo enfrentado aí por essas pessoas? A gente começou a trabalhar desde a semana passada na gestão do risco, na parte de preventiva. A gente está na gestão emergencial, fazendo avaliações técnicas e solicitando essas documentações necessárias para que a gente possa avaliar melhor quantas pessoas são afetadas diretamente devido a essa vazão de defluência da hidrelétrica de Xingó. Essas pessoas, quando elas construíram, pensando agora no problema a longo prazo, já que todos os anos esse problema se repete, esses alagamentos acontecem, provavelmente se essas construções permanecem aí no ano que vem, nós vamos noticiar novamente. Pensando no problema a longo prazo, o que essas pessoas alegam em relação a essas construções, uma vez que elas já sabem que o problema vai se repetir no ano que vem, de que maneira o poder público tem atuado e pensado para resolver esse problema? A gente sabe que é uma problemática dessas construções no leito do rio.
os comerciantes entendem, já ocorreu isso no ano passado. Há uma tendência de quase todos os anos ocorrerem chuvas no Sudeste de grande intensidade, o que ocasiona essas defluências, e os donos de bares eles têm um conhecimento dessa situação que pode cessar o seu comércio. Eles têm o seu comércio prejudicado temporariamente, 1 mês a 2 meses, então eles têm que começar a entender que o processo pode ser interrompido anualmente. Uhum. Qual a previsão para que essa situação ela se reconfigure diante do clima e das chuvas que ainda podem chegar por aqui? A gente tem que fazer um espelho do ano passado. A gente viu que esses mesmos comerciantes ficaram até março sem poder comercializar. Há uma previsão de março, mas isso, se as chuvas diminuírem na região sudeste, pode ser que esse prazo diminua. A gente fica sobre essa tendência de chuvas. Se continuar chuvas na média, a previsão é em março. Se diminuírem as chuvas no sudeste, aí há uma diminuição desse tempo para que as pessoas voltem a fazer o comércio dos seus produtos. Quero agradecer a presença do Tenente Coronel Queiroz, Superintendente Estadual da Defesa Civil, trazendo essas informações, e seguimos acompanhando, já que esses comerciantes, nesses 13 municípios afetados, eles amargam grandes prejuízos. Muito obrigada pela presença, bom trabalho para vocês. Nós que agradecemos. Bom dia.